Olá para você que nos acompanha, a TV Câmara inicia hoje mais uma rodada de entrevistas com os vereadores. E o primeiro entrevistado dessa rodada é o vereador Adriano da Farmácia. O meu nome é Adevanir Vaz e o Câmara Entrevista está começando. Bom, e vamos ao raio-x do vereador. O farmacêutico Adriano César Pereira Braga, mais conhecido como Adriano da Farmácia, surgiu nos últimos anos como voz mais crítica da oposição na Câmara. Autor de dezenas de requerimentos questionando atos do Executivo, ele dedica boa parte de seu mandato à função legislativa que considera mais nobre, a fiscalização do poder público. Formado em farmácia pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, São Paulo, o vereador já demonstrava sua veia política na faculdade, onde presidiu o diretório acadêmico. A linha dura ele herdou de sua passagem pelo Exército, serviu como oficial farmacêutico, integrou os quadros das Forças Armadas por 8 anos, passou pelo posto de aspirante, segundo e primeiro tenente farmacêutico. Nesse período, concluiu o curso de especialização em análises clínicas pela Universidade Metodista de Piracicaba. Fundou em 2001, no bairro São Cristóvão, a drogaria Minas Farma, que hoje já atende em 2 endereços na região. Olá, vereador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que a área comercial, a área muito importante, essas entrevistas com os vereadores, para a gente poder mostrar à população, né, o trabalho que é realizado na Câmara Municipal. Muito obrigado e fico muito contente pelo convite. Seja muito bem-vindo. Vereador, eu vou começar pedindo para o senhor fazer um balanço do mandato do senhor, né? A gente está aí encerrando essa legislatura, o senhor que está aí no seu primeiro mandato, quais são as impressões que o senhor hoje, né, já no 4º ano de mandato, a qual conclusão que o senhor chega aí com esse mandato, qual o balanço que o senhor faria deles, elencando aí os principais pontos, né, desse mandato? Então, nas outras entrevistas que eu sempre me coloco à disposição das rádios e das TVs também, foi o que você mesmo leu, Evanil. Eu acho que é muito importante esse perfil nosso aí. Não é em questão de ser uma linha dura. O mandato, acho que nós somos pagos pela população, nós somos eleitos pelo povo e a função nossa como legislador é fiscalizar o poder público. O poder público que eu digo é o prefeito, os secretários, né, para ficar uma linha mais popular da população entender, onde o vereador tem essa função de ir lá ver se está certo uma licitação, se o dinheiro que vem, que é muito dinheiro que a prefeitura recebe, né, nós fazemos prestação de contas aqui, está sendo bem aplicado. Se o que ele prometeu de campanha está sendo cumprido, né, ver se está tendo retorno. Então, nesses 3 anos, nessas fiscalizações minhas, por toda Pouso Alegre, né, não vamos dizer só São Cristóvão, Jatobá, Morumbi, não, mas para toda Pouso Alegre, eu, graças a Deus, eu tenho andado muito, tenho visto muitas obras inacabadas, né, então essa função nossa de cobrar o Poder Executivo. Aí que vem sempre o meu questionamento, né, se tem o começo da obra, se tem, por que não teve um planejamento de começar, ter o meio e ter o fim da obra? Então esse é o questionamento meu, do dinheiro não está sendo bem aplicado. A gente fica triste de não poder atender a população pelas reivindicações que vai no meu gabinete. Sempre falo que a função nossa é de fiscalizar e não de executar obras. Né? A população às vezes fala, não, tem que tampar, dar mais atenção lá para o bairro, mandar fazer uma capina, mandar fazer um tampa-buraco. Essa é a função nossa de ouvir a população, sim, mas nós fazemos essa indicação que nós dizemos aqui na Câmara, esse pedido para o prefeito. Então o prefeito vai, obviamente que não acontece o entendimento de ouvir o vereador, que é a voz da população, e fica a população à mercê, a cidade abandonada, uma cidade hoje que você anda, não tem os pontos críticos de pessoas usando droga, né? Não tem as ruas marginalizadas, as creches faltando merenda, né? Então eu fico indignado nesses 3 anos meus de ver um poder executivo, né? E às vezes até fico indignado até com a Câmara de Vereadores, de ter vereadores de oposição, sim,
Não é que nós estamos de oposição. Nós somos, quantas vezes nós votamos requerimentos aqui que vinha do prefeito, que era bom para a cidade, né? Nós somos da linha em que nós temos que cobrar o que é certo para a população. Agora, ser vereador de base, compreendo, existe na política, posição, situação. Mas eu acho as pessoas, os vereadores que estão na base do prefeito, ver tanta indignação com o povo sofrendo, o povo nas ruas pedindo melhor, transporte público, nossa, ridículo a Princesa do Sul. A Princesa do Sul não devia estar mais no município de Pouso Alegre. Hoje nós estamos tendo vans rodando para atender a população, para suprir a necessidade que o prefeito não cobra o que é de direito da população. Então, no meu mandato, nesses 3 anos, eu falo sempre para a população nas ruas que me encontra, lá na minha drogaria, que eu tenho acesso com todo mundo que vai me procurar lá, e até no meu gabinete. Nós temos que fazer o nosso serviço. O que é o nosso serviço de vereador? É cobrar melhor para Pouso Alegre. E isso eu tenho feito até hoje, até nesses últimos dias que eu tenho andado a Pouso Alegre, e as reivindicações, e o povo está muito triste, Devaneiro. Sabe, o povo de Pouso Alegre, uma administração petista que indiferente de partido, mas é um partido que está hoje em mídia nacional, né? Você vê que está massacrando a população, muita corrupção, e infelizmente a Prefeitura de Pouso Alegre não fica muito atrás do que está acontecendo no cenário nacional da política, não. Se o senhor fosse avaliar qual a contribuição mais importante que o senhor trouxe para essa legislatura, seria então a fiscalização do poder público. Eu acho que não tem como eu executar, Devaneiro. Não tem como. Se eu pudesse executar alguma coisa, a fiscalização nós encaminhamos para a promotoria várias irregularidades do prefeito. Se não tivesse essa fiscalização, se tivesse todo vereador de base de prefeito, nossa, então nós estamos perdidos. Nós hoje, qualquer projeto passaria na Câmara, não tinha questionamento, não precisava de promotoria, não precisava de vereador. Então eu acho assim, em questão desse período agora, como você disse, que a principal função foi essa, eu acredito que sim. Né? Por várias coisas que eu pedi que não fui atendido, mas a população sabe que eu estou cobrando. Eu uso a tribuna da Câmara, eu uso as redes sociais, para mostrar o pedido que eu faço que a população fez. Mas o problema é que o prefeito não atende. O prefeito é muito incoerente. Desculpe falar, não é questão de ser uma entrevista, não poder falar bem ou mal do prefeito, mas é a minha função. E não por causa de ser oposição, né, Maneiro? É questão de que a população nos cobra. E eu devo isso à população. Entendeu? Então, esses requerimentos que eu mando, questionando a promotoria, empréstimo daqui, empréstimo está sendo bem aplicado, por que não foi calçada aquela rua? Essa é a nossa função. Se fosse questão eu sempre disse numa reunião que teve, de maneira aí, que eu precisava de ter 30 minutos como prefeito de Pouso Alegre. Nós tínhamos que dar fim em 2 coisas, que está causando um mal muito grande para Pouso Alegre. É a Copasa e a Princesa do Sul. A Copasa para cobrar uma taxa que não está tendo, não está cobrando, e a Princesa do Sul para fazer um mau serviço para a população de Pouso Alegre. E a gente falou aqui, né, uma das atribuições dos vereadores, que é a fiscalização. A gente tem também a elaboração de projetos, né, a defesa de pautas. Nesse sentido, que temas, que pautas, né, o senhor elencaria aí, que foram as bandeiras que o senhor levantou, que projetos o senhor destacaria como mais importantes do seu mandato? Então, eu coloquei nessa casa de leis, inúmeros projetos, sabe, Mani? Mas é que nós estávamos conversando. Existe a posição da situação e a oposição. Os vereadores de oposição não são muito bem servidos na Câmara. Vamos falar assim, servido de colocarmos os nossos projetos e ser bem atendidos. O que acontece? Geralmente o poder, quando nós falamos de oposição em situação, quero deixar claro que, por que existe? Existe desde política antiga, né, muitos anos. A oposição é o que cobra do prefeito. É o que realmente faz o seu papel. E geralmente a situação são os vereadores, são cargos do prefeito, são cargos de vereadores que indicam cargos no prefeito. São os vereadores alinhados com o governo, que tem seus cargos, né, tem as suas indicações de secretarias, e isso é errado. Né? Podia até ter. Né, que tem a política, você vê aí nacionalmente como está sendo a política hoje conduzida, para formar um governo tem que ter secretarias acopladas a vários partidos. Compreendo, temos que ter, mas temos que ser coerente. O que é ser coerente? É colocar pessoas técnicas em cada lugar. Exemplo, o secretário de Agricultura não pode ser médico. O médico tem que ficar na Secretaria de Saúde. Entendeu? E esse governo não tem esse propósito. Você vê pessoas que não têm capacidade nenhuma para ser secretário, para ser diretor.
entendeu? E isso acontece tanto no Executivo quanto na Câmara, entendeu? Como na Câmara. Aqui temos o presidente, temos vereadores de base, o prefeito aqui, que tem seus cargos aqui, entendeu? Isso aí é normal da política? É normal, mas não muitos cargos, né? Pessoas técnicas, né? E isso eu falo porque vários projetos que eu coloquei em trâmite na casa foram recusados, não? De inúmeros projetos que eu coloquei, inclusive da redução de salários de vereadores, que eu acho que nós temos que dar o exemplo. O presidente da Câmara, o atual presidente Maurício Tucci, propôs uma redução de salários dos funcionários públicos aqui da Câmara. Os funcionários comissionados. Comissionados. E eu sugeri que o exemplo foi muito bem dado, está de parabéns, começou a cortar gastos, nós precisamos disso. O governo hoje, o Brasil, o município está precisando disso, né? E com isso eu achei que ele tinha que primeiro partir de nós, vereadores. O ano passado eu protocolei um pedindo que reduzisse 40%. Esse ano eu protocolei outro já menor, 25%. Né? O projeto está parado na casa, aguardando o parecer jurídico, né, para encaminhar aí ao plenário. Mas eu sempre falo para a população, o meu trabalho, eu ando em Pouso Alegre, Devanir, de cabeça erguida, graças a Deus. Onde eu vou, sou bem recebido, agradeço a população por isso, ando de cabeça erguida, onde eu vou, e creio assim que terminar meu mandato, às vezes vou para a reeleição, às vezes encerro minha política, mas eu acho que Pouso Alegre temos que ter pessoas de fibra, vereadores de fibra, pessoas que querem o bem de Pouso Alegre e que é nato de Pouso Alegre, são pessoas que precisam desse apoio. Vereador, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Você quer falar? A Câmara Municipal de Pouso Alegre quer te ouvir. Para que serve a ouvidoria da Câmara? A ouvidoria serve para você fazer críticas, elogios, reclamações ou pedir informações aos vereadores ou qualquer outro setor da Câmara Municipal. Mas como que eu faço para ter o contato com a ouvidoria? Você pode mandar um e-mail para a ouvidoria, ouvidoria@cmpa.mg.gov.br. Entrar na nossa página no site da Câmara Municipal, ligar para o telefone 35 3429 6521 ou ainda vir pessoalmente à Câmara Municipal, na Avenida São Francisco, número 320, Primavera. Participe do desenvolvimento da sua cidade. A ouvidoria está pronta para atender você. Acompanhe a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e fique por dentro das decisões tomadas pelos seus representantes. Todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na casa, ao portal da transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Olá para você que nos acompanha, o Câmara Entrevista está de volta. A gente inicia hoje uma série de entrevistas com os vereadores e o primeiro dessa rodada é o vereador Adriano da Farmácia. Vereador, eu pediria agora para o senhor fazer uma análise da política no cenário nacional e municipal. A gente vive aí momentos difíceis, quais os impactos, né, dessa crise que a gente vive hoje no município, né? Como o senhor avalia isso? Devanir, vamos falar primeiro a nível municipal. Eu acho que a nível municipal, eu como vereador, né, eu digo que o cenário político não é muito bom para Pouso Alegre em questão, eu falo em questão de administração pública, né? Agora eu estava dizendo já nas outras questões, nas outras perguntas que você me fez, é que hoje em dia nós não temos um gestor coerente com o povo, né? Os anseios da população. Hoje a política, infelizmente, é uma política, eu falo assim, com toda expressão, de ser uma política, não é uma política transparente que o povo precisava, né? Então, eu acho que o que está refletindo, lá em cima na Câmara dos Deputados,
a presidente Dilma, está refletindo no nosso município, em todo o Brasil também, né? Economia hoje, as empresas indo embora de Pouso Alegre, inúmeras empresas indo, desemprego. Eu acho assim, a inadimplência é muito grande no comércio, né? Eu fico indignado de ver toda essa maracutaia, que eu falo assim, vamos dizer, essa maracutaia que eu digo, essas roubaleiras, esses mensalões aí parecendo, né? De vindo de um partido que hoje o povo antigamente votou e confiou em urnas, né? E hoje você vê aí a presidente Dilma, o ex-presidente Lula envolvido em mensalão, né? E todo mundo, e tendo a base deles, deputados, defendendo, né? Defendendo veementemente que não houve hoje como se diz, essa irregularidade, né? Dizendo que é golpe. Mas eu acho que golpe foi o que eles fizeram com o povo, de prometer, enganar, tapear, né? Deixar as empresas falirem, né? Eu acho que o rombo que deixaram na Petrobras, o rombo que deixaram em todo o Brasil, né? Os investidores internacionais não vindo mais para o Brasil, né? Todo mundo correndo, o dólar disparado, entendeu? O desemprego muito grande, as pessoas que mais afetou são as pessoas mais carentes, as pessoas que necessitam de trabalho, necessitam de... Então você vê nas mesas dos nossos trabalhadores faltando alimentação, coisa que o governo sempre pautava, que era combate à fome. E hoje está todo mundo, a maioria, desempregado, passando necessidade. Aí. Então acho que Pouso Alegre, em nível municipal, afetou muito, veio numa fase que pegou muitas empresas hoje que estavam estabelecendo no nosso município, terem que ir embora, né? Eu falo assim que já foi embora a Tigre, né, empresa muito forte, a J. Macedo, que fechou essa semana, 193 funcionários indo embora, e eu falo assim também como comerciante, também como farmacêutico, proprietário de drogarias, que a inadimplência está sendo muito grande, sabe? O comércio sentiu muito, e essa carência que está hoje de emprego, Devanir, causou muito impacto. As empresas fechou, os convênios largaram a mão de fornecer ticket para alimentação para funcionário, cortando convênio de farmácia, né, de saúde. Então, eu acho que o Brasil chegou no limite. Eu acho que o povo saiu às ruas para demonstrar para que o povo coloque e o povo tira. Entendeu? Então, eu acho que o povo mostrou aí, e os deputados nada mais fez do que democraticamente defender a população que os elegeram. E é nesse cenário que a gente vai agora para a disputa eleitoral municipal, né? Quais as expectativas do senhor para esse pleito? Eu espero que esse ano, Devanir, o povo tenha um pouco mais de responsabilidade na hora do voto, né? Isso eu peço sempre em plenário, eu sempre peço, né? O pessoal dá mais valor no seu voto, porque hoje o candidato que você elege é fácil colocar, é difícil tirar. Né? Então, às vezes, você vê tanta corrupção para tirar Dilma, Devanir, você vê, passou pelo Senado, aprovado pelo Senado, provou o impeachment, vai para a comissão do Senado, é aprovado em Senado a abertura do impeachment, agora vai votar o afastamento da Dilma, para depois votar a cassação da Dilma. Então, você vê quanto trâmite que foi para cassar uma presidente, quanto trâmite que é para cassar um prefeito. Então, é muito difícil. Quando as pessoas tomam posse, o poder faz com que eles sintam cada vez mais forte e a justiça um pouco menor, né? Porque nós queremos justiça, só que a justiça é lenta. Então, às vezes, ocorre a corrupção dependendo do governo. Aí os vereadores entram com mandato de investigação. Aí vai para a comissão de CPI. Da comissão é votada a CPI. Vai para o Senado para votar. Então, todo esse trâmite que vai, esse percurso que vai, com isso o governo já terminou o mandato. E fica impune. Mas essa proteção aí que há não é até para proteger a própria democracia, afinal de contas o voto popular é soberano, né? Então, eu acredito mas no momento que um governo que entrou e fez as promessas, a população acreditou, nada mais justo que se ele cometeu algum ilícito, de alguma desvio de verba, alguma corrupção no governo, nós temos que afastar. Não é porque a população votou que nós, vereadores, apoiamos sim o voto direto. É lógico, temos aí democracia para isso. Só que nós aqui, como vereadores, ou o deputado, os senadores, não podemos deixar acontecer. Então, se for deixar roubar, foi eleito porque roubou, tem que deixar? Não pode, o dinheiro é público, o dinheiro é suado do trabalhador. É dinheiro que às vezes as pessoas precisam asfaltar uma rua, precisa às vezes de casas populares, e está sendo distorcido o dinheiro para segundo plano, não é para o primeiro plano que foi eleito.
Por isso que eu falo, sai candidato na rua, promete isso, promete aquilo, inúmeras promessas. O povo está cansado de promessas, Devanir. O povo, você sai na rua, o povo, mas é o político de novo. Então, isso aí fica cansativo. Até eu, como vereador... Esse sentimento aí, a gente sempre ouviu falar nele, né? Se você pegar entrevistas dos políticos há 20 anos, a fala é mais ou menos essa. Olha, o povo está cansado de promessa, não sei o que lá. O que garante para a gente que agora vai mudar? Né? O senhor acha que vai mudar? Por que o senhor acha que vai mudar? Eu acho assim, eu acho que na hora da pessoa, a hora do voto da pessoa, das pessoas chegarem na porta, bater na porta, levar seu plano de governo, as pessoas têm que analisar um pouco mais. Né? Não ir muito, às vezes a promessa, todo político faz promessa. Qual político vai lá que não vai fazer promessa? Ele vai ter que falar o governo dele, ele vai ter que apresentar um plano de governo. Você vai saber se o plano vai ser verdadeiro ou vai ser mentiroso? Mas nós temos que ver, e eu sempre falo assim, vamos ver a natureza desse candidato, né? A procedência dele, os antecedentes dele. Né? Como diz na Bíblia, está escrito, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Então você vê candidatos aí, aliados com o prefeito, candidatos, né? Chega na época de eleição, todo mundo é amigo, mas não é amigo, não é questão de ser amigo. Nós podemos sim ter uma convivência, mas politicamente nós pensamos diferente. Né? Então eu falo assim, em questão de as pessoas acreditarem, mas pesquisar um pouco a vida do candidato. As promessas podem ser válidas ou não, que às vezes a pessoa faz uma promessa absurda, Devanir. Eu já ouvi várias, entendeu? Ouvi várias. Uma delas, uma promessa que todos os políticos fazem, que vai asfaltar a estrada do Pantano. Até hoje não asfaltou, ué. Todo mundo que vai asfaltar o Pantano. Vai lá, ganha, vota, todo mundo, toda a comunidade, inocentemente vota, dá um voto de confiança e nada é feito. Mas isso que o senhor está colocando depende muito de um interesse maior da população pela política. Se a gente pegar aí, por exemplo, as pesquisas que foram feitas com relação ao perfil dos manifestantes que foram às ruas, tanto a favor do governo como contra o governo, o perfil socioeconômico delas está bem acima da população. Então, segundo os institutos de pesquisas, as classes C e D, elas não estão nesse cenário, né? Elas não estão reivindicando nem a favor nem contra. Então existe um distanciamento muito grande dessa população que, de modo geral, é o público-alvo principal aí dos políticos, né? Ou seja, os políticos não estão conseguindo dialogar com essa população, né? Com a maior parte da população brasileira. Como que o senhor pretende fazer isso? Então, eu acho assim, que igual você mesmo falou, as classes A e B, né, que inclusive nas manifestações são os que mais, você pode ver que são às vezes pessoas que geram emprego, né? Então quando a economia está ruim, a economia está baixa, hoje não está, o comércio está decadência, né? Você vê que os próprios empresários saem às ruas, né? Eles querem melhoria de governo, porque depende do governo, depende da economia, depende da moeda, e a classe C e D, que depende do emprego, às vezes fica um pouco, foi igual você falou, às vezes fica um pouco acanhada de sair, não sai, não toma partidário, né? Não são pessoas partidárias. Mas eu acho que deveria ser, né? Porque você vê um governo incoerente, com corrupção. Eu acho que nós tínhamos que vestir a camisa do Brasil e sair com o peito aberto, falar para a população, ninguém aguenta. Né? Os empresários saem, as empresas grandes saem. Por quê? Porque é elas que geram emprego. Entendeu? Agora, o cenário que eu acho do setor político, eu acho que o vereador tem que andar assim, na classe A, na classe B, na classe C. O vereador tem que reivindicar, tem que ver a necessidade das pessoas mais carentes, que eu acho que é o fim que é o que mais necessita, né? É o que mais necessita do poder público, depende do exame, depende da marcação, depende do medicamento, são as populações que mais necessitam, né? E essa necessidade, nós temos que levar a eles a realidade de um governo eficiente, né? Não levar promessas, que às vezes as pessoas, Devanir, eu sempre falo, às vezes as pessoas acreditam, às vezes, em Papai Noel. E hoje não é dia de acreditar em Papai Noel, né? Do jeito que está essa política, né? Muitos acreditam em fantasias, em Papai Noel. E o triste, Devanir, é você ver, às vezes, as pessoas ser partidárias, às vezes por vestir a camisa de um prefeito, né? Por causa de cargos de confiança, promessas de trabalho em governo. Entendeu? Isso que a gente fica revoltado. Eu acho que nós temos que ver o lado das pessoas mais carentes, Devanir. Nós temos que ver o que mais necessita, a ponta do fio,
onde começa tudo, onde começa a escola, as pessoas carentes necessitam de ir para a escola, necessitam de creche integral, necessitam de uma alimentação saudável, que faça com que há um rendimento melhor para o aluno, há necessidade de postos de saúde atendendo, hoje nós não temos, há necessidade de medicamentos nos postos, entendeu? Isso são promessas políticas, todo mundo fez promessas, né? Por isso nós temos que orientar a população, levar o que nós passamos na Câmara Municipal até o conhecimento da população, para a população ter consciência na hora de votar. Mas a impressão que fica para a gente é que nesse turbilhão de acontecimentos políticos, é que essas próximas eleições municipais deve sobrar pouco espaço para ser debatido projeto, né, para a cidade. Você acredita que isso deve acontecer de fato? Vai ter espaço para se debater um projeto de desenvolvimento econômico, social, para Pouso Alegre? Você acha que vai sobrar espaço para isso? Ou a gente vai ficar nesse embate político, né, nesse confronto que está, né, no Brasil todo? Você acha que aqui isso vai se reproduzir? A gente vai ter algum espaço para debater projetos para a cidade? Ficou muito curto o espaço, né, Devanir? Ficou 45 dias agora, né, de campanha eleitoral. Mas eu acho que as pessoas já têm mais ou menos pré-candidatos aí, que estão aparecendo nos jornais. Eu acho que Pouso Alegre precisa de não precisa de político, precisa de um administrador de dinheiro público. Porque político, eu acho que o povo está cansado dessa politicagem suja e barata aí. Nós temos que ver candidatos que têm prestação de serviço para a comunidade já. Entendeu? O que ele prestou para a comunidade? E não parecer candidatos aí, época de eleições, né, caída de paraquedas, parece candidatos aí só em época de eleições. Isso aí tem que acabar. Pouso Alegre tem que ver quem que é realmente o administrador Pouso Alegre, o que a pessoa fez, está fazendo em contribuição para Pouso Alegre. Entendeu? E não pegar esses paraquedistas aí que caem aí com 1001 promessas aí, desde o começo de mandato, entendeu? Desde o primeiro dia de campanha, chegam aí prometendo rio e fundo de dinheiro, rio e fundo de promessas políticas, e nada é feito. Então a política 45 dias é curto, não tem como dialogar um plano de governo que é um plano longo. A prefeitura hoje tem 150 mil habitantes, até mais, né, Devanir? Então acho que a população tem que ter consciência disso. Ver os prestadores de serviço para Pouso Alegre. Quem está prestando serviço, o que está sendo feito de bom para Pouso Alegre, né? Então é isso que é importante. Eu acho que a política vai ser curta, mas eu acho que a população já está tendo consciência em questão do voto, que vai ser agora a partir nos próximos meses aí. Vereador, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas o senhor ainda tem tempo para fazer as suas considerações finais. Então, eu quero, Devanir, primeiro te agradecer pelo convite, quero agradecer aqui o presidente da Câmara, Maurício, de ter aberto esse espaço, de colocar realmente a TV Câmara à disposição dos vereadores, que é muito importante isso, nós levarmos o trabalho, levarmos o conhecimento da população, que às vezes o vereador passa por aqui, às vezes não fica muito bem reconhecido sobre o mandato, né? Alguns fazem jornalzinho, outros não fazem jornalzinhos, né? Mas eu acho que é importante a TV Câmara estar atuando aí, e toda a equipe técnica aí, toda a Câmara Municipal tem que estar de parabéns por esse momento aqui. E eu quero agradecer, principalmente o povo de Pouso Alegre. Quero agradecer a população que me apoiou esses 3 anos, que foi até meu gabinete, as reivindicações, os pedidos. Às vezes eu fico, igual eu digo, às vezes eu fiquei um pouco entristecido de não poder tentar arrumar todos os encaminhamentos que me colocaram à disposição, porque nós dependemos do aval do prefeito, né? Então eu fico muito grato à população de Pouso Alegre, fico muito grato a todos que me apoiaram, que me acompanham pelo Face, pelo Zap, meus assessores de gabinete também, eles estão de parabéns, estão me acompanhando, tá me aguentando até agora aí, né? Às vezes a gente fica um pouco estressado em questão de administrar, a própria administração incoerente, incapaz, nós não conseguimos, às vezes, melhorias para a população que nos reivindica, às vezes tira um pouco nós do sério, e muitas das vezes que eu usei a tribuna da Câmara e fiquei um pouco exaltado, né, Dona? Muitas das vezes. Mas eu acho que isso aí eu fico indignado realmente de ver a população sofrendo, né? Então, Devanir, muito obrigado, eu fico muito agradecido à população mais uma vez, estou à disposição aqui na Câmara Municipal até final desse ano agora, que acaba o nosso mandato, mas se alguém quiser me procurar, estou lá na Drogaria Minas Farm também, lá no São Cristóvão, na Câmara Municipal, e estou à disposição da população, e muito obrigado, e Deus lhe pague a todos que
têm me acompanhado e a todos que têm fazendo força aí para que nós conseguimos junto uma Pouso Alegre mais justa e digna de se viver. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela presença. O Câmara Entrevista fica por aqui e a gente volta na próxima semana.